Moçambique volta a enfrentar uma escalada preocupante de violência armada no norte do país, onde grupos insurgentes ligados ao extremismo vêm aterrorizando comunidades inteiras, deixando um rastro de destruição, mortes e medo. Na quinta-feira, 1º de maio, um novo ataque foi confirmado na Reserva Especial de Niassa, localizada no norte do país, um território que até então era visto como relativamente tranquilo em relação aos episódios de violência mais intensos que há anos assolam a província vizinha de Cabo Delgado. Fontes locais e regionais informam que o ataque na Reserva Especial de Niassa resultou em perdas humanas, destruição de bens materiais e um movimento desordenado de centenas de pessoas que em desespero abandonaram as suas casas e comunidades para procurar segurança em vilas e distritos menos expostos à ação dos insurgentes. Esses deslocamentos, realizados em condições precárias e sem qualquer garantia de acolhimento, revelam o grau de vulnerabilidade das populações locais frente à ameaça crescente. De acordo com relatos recolhidos pelo portal iGlobal, os ataques foram conduzidos por um grupo de insurgentes ligados ao Estado Islâmico que atuam com brutalidade em Cabo Delgado. Relatos apontam que esse grupo saiu das matas do distrito de Meluco, uma região marcada por confrontos frequentes entre forças governamentais e terroristas, e passou por Nairuti, em Motempuez, até alcançar a zona protegida da Reserva Especial de Niassa. Esta movimentação estratégica evidencia não apenas a capacidade de deslocamento dos extremistas, mas também a intenção de expandir o seu raio de atuação, avançando para territórios mais ao interior do país. As consequências para as populações residentes foram imediatas e devastadoras. Famílias inteiras foram forçadas a fugir em direção à vila de Mekula, onde se concentraram nas proximidades da escola primária local, que agora funciona como um centro improvisado de acolhimento. Segundo declarou Eugênio Carlos, diretor do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social de Mekula, ao jornal Umbuni, uma publicação mensal do Instituto de Comunicação Social de Niassa, o número de famílias deslocadas está a aumentar e muitas delas chegaram sem qualquer tipo de provisão, sem comida, roupa ou documentos, carregando apenas o trauma e o medo. Os novos ataques ocorreram apenas 2 semanas após outro episódio violento ocorrido no dia 19 de abril, quando os mesmos insurgentes atacaram instalações turísticas na região de Cambaco, também no norte de Moçambique. Estes locais, frequentados e administrados por cidadãos estrangeiros, foram alvo de uma ofensiva coordenada. Os terroristas apoderaram-se de viaturas e armamentos, incendiaram edifícios e bens materiais e, em um ataque particularmente chocante, fizeram reféns cuja situação ainda não foi oficialmente esclarecida. Essas ações fazem parte de uma tática que vem sendo repetida desde o início do conflito em Cabo Delgado em 2017. Ataques surpresa, destruição de infraestruturas civis, disseminação do pânico como forma de controlar o território e enfraquecer a presença do Estado. A expansão dessas ações para a província de Niassa, além de reforçar a capacidade de mobilização dos grupos extremistas, levanta sérias preocupações quanto à eficácia das estratégias de combate ao terrorismo adotado até agora. O clima entre a população é de tensão permanente. Em muitas comunidades, as pessoas vivem com medo de sair de casa, de cultivar os campos, de enviar as crianças para a escola. A qualquer momento podem ser surpreendidas por homens armados que chegam em bandos gritando palavras de ordem,
disparando armas automáticas e incendiando tudo pelo caminho. As histórias que circulam entre os deslocados são de horror indescritível. Pessoas a queima-roupa, casas queimadas com famílias dentro, separadas dos pais. No meio do caos e fuga, as autoridades locais têm tentado responder à crise, mas enfrentam inúmeras limitações. O secretário de Estado da província de Niassa, Silva Livoni, fez um apelo urgente à população, solicitando que qualquer movimentação suspeita seja imediatamente denunciada às forças de defesa e segurança. Ele destacou que a colaboração comunitária é essencial para conter o avanço dos insurgentes, uma vez que o terreno vasto e de difícil acesso da região dificulta o patrulhamento contínuo eficaz. No entanto, esse apelo, embora necessário, mostra também o de impotência diante de um inimigo bem organizado que conhece profundamente o terreno e se aproveita da fragilidade das instituições e da pobreza estrutural que afeta as zonas mais remotas do país. Muitos cidadãos, mesmo diante de comportamentos suspeitos, hesitam em denunciar por medo de represálias, criando um ciclo de silêncio e vulnerabilidade que favorece os extremistas. Internacionalmente, a situação em Moçambique voltou a chamar a atenção. Desde que o conflito em Cabo Delgado se agravou, organizações humanitárias, agências da ONU e países parceiros têm oferecido apoio em forma de ajuda humanitária, formação militar e financiamento. No entanto, os desafios continuam imensos, especialmente quando os ataques se espalham para novas áreas, como agora ocorre em Niassa. Diante desse cenário sombrio, os moçambicanos que vivem no norte do país sentem-se cada vez mais abandonados. A esperança de retorno à normalidade parece distante. As famílias deslocadas enfrentam fome, falta de abrigo, doenças e a dor de ter perdido tudo. Crianças traumatizadas têm pesadelos à noite, mães choram por filhos desaparecidos. Homens carregam a culpa de não terem conseguido proteger os seus lares. A onda de ataques no norte de Moçambique não é apenas uma crise de segurança, é uma tragédia humanitária em expansão que ameaça destruir o tecido social de comunidades inteiras. E enquanto o mundo observa, são os cidadãos comuns, agricultores, pescadores, estudantes e mães que enfrentam sozinhos o medo diário de viver sob terror. Infelizmente, trago mais uma situação que está acontecendo no norte de Moçambique, agora na província de Niassa, uma província vizinha à província de Cabo Delgado. Nós estamos a perceber que a questão dos ataques não explicados, os ataques terroristas, estão a ganhar muito espaço em Moçambique. Isso é algo perigoso. É algo assustador, é algo que precisa de uma resposta concreta. A situação em Moçambique é delicada e precisa de uma resposta o quanto antes, senão isso pode escalar até uma situação incontrolável. E isso é que nós não queremos neste momento. Moçambique é um dos países que agora sofre a questão da maldição dos recursos e sofre por ter alguma coisa. Neste texto, se vocês perceberem, eu destaquei a situação da população. Nós, no meio da guerra, nós destacamos os ataques, os conflitos, mas os que mais sofrem nisto tudo o que mais sofre, né? Quem mais sofre, melhor dizendo, é a população. A população dessas províncias do norte de Moçambique estão a passar por maus bocados, estão a passar por situações indesejadas, situações que ninguém merece passar. Imagine-se na situação dessas pessoas que ouvem tiros, podem ouvir tiros a qualquer momento, bombardeios a qualquer momento. Meu Deus, bombardeios a qualquer momento, e você tem que abandonar toda uma vida naquele momento, porque senão vai perder a vida posterior, que é a vida, o futuro dos seus filhos. Pais que veem a situação dos seus filhos e não podem fazer nada porque se sentem impotentes. É difícil, é complicado.
É uma situação que assusta, é uma situação que precisa de uma resposta o quanto antes. Precisa de uma solução o quanto antes, porque os moçambicanos não podem viver desta maneira. Isso não é viver. Isso definitivamente não é viver. E essa questão do conflito deve ser solucionada o quanto antes, é a minha opinião e é o que eu acho o certo neste momento. Eu não quero me alongar muito porque é uma situação que me deixa cada vez mais triste. E eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Coloque nos comentários qual seria a solução que você vê neste momento que Moçambique pode optar para eliminar esse tipo de situações e poder progredir e avançar da melhor forma possível, para que essas notícias não sejam comuns em Moçambique e em nenhuma parte deste belo país. Coloque nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ficar até aqui. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.